Sombras que nos seguiram, gerou o cristal do nosso mundo. A vida está tão perto. Estamos ao vivo. As sombras que nos seguiram, o cristal do nosso mundo. Jesus, joga-nos ao chão, até meu coração se requebra, tudo se revela. Quem não louvará, quem não temerá, vejamos tudo. Boa noite, pessoal! Como estão? Vocês estão bem? Mais uma live do livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. E hoje estamos no capítulo 12, que é o último capítulo desse livro. E eu tô tão feliz, gente! Que livro rico, tanto que eu aprendi com ele. E eu espero que quem acompanhou as lives também tenha sido edificado assim como eu fui. Oi, minha amiga Eliane, boa noite. E assim, eu tô muito feliz de estar concluindo a leitura dele. Seria a última live dele hoje, mas eu vou fazer a próxima com um resumo desse livro. Então hoje finaliza o capítulo 12, o último capítulo do Mais Esperto que o Diabo, mas ele é tão maravilhoso que ele tem um resumo aqui, que é maravilhoso também, e eu quero compartilhar com vocês. Então, bora lá pro capítulo 12. Deixa eu desativar os comentários, porque para focar somente na leitura aqui para vocês. Então, bora lá. O capítulo 12, o título é Ambiente, Tempo, Harmonia e Precaução. Bora lá. Como eu falei, quem está entrando agora na live, quem está vendo que eu estou fazendo a live do livro Mais Esperto que o Diabo, é um livro onde o autor ele faz uma entrevista exclusiva com o diabo. Então, ele faz pergunta, o diabo responde. E aí eu vou falar, o ser humano, que é o autor, o ser humano pergunta e o diabo responde. O ser humano inicia o capítulo 12 assim: agora tenho um maior entendimento das potencialidades da adversidade e do fracasso. Você pode ir em frente agora com a sua descrição dos 7 princípios? Qual é o próximo princípio? Aqui ele vai abordar 7 princípios e olha para você ver o tanto que é forte. Aí o diabo responde: o próximo princípio é a influência do ambiente. Aí o ser humano fala: vá em frente e descreva o princípio de como funcionam as influências do meio como fatores determinantes nos destinos humanos. Aí o diabo responde: o ambiente ou o meio, como você também pode ser chamado, consiste de todas as forças mentais, espirituais e físicas que afetam e influenciam os seres humanos. Aí o ser humano pergunta: que conexão existe, se é que existe, entre as influências do meio e o ritmo hipnótico? O ritmo hipnótico solidifica e faz com que se tornem permanentes os hábitos de pensamento dos seres humanos. Hábitos de pensamento são estimulados por influência do meio. Em outras palavras, os recursos que alimentam o pensamento vêm do ambiente que está à volta da pessoa. Hábitos de pensamento são feitos permanentes pela lei do ritmo hipnótico.
vocês estão vendo que ele sempre traz sobre o ritmo hipnótico. E eu expliquei, toda live eu estou falando o que é ritmo hipnótico. O ritmo hipnótico é o último estágio do hábito, seja ele ruim ou bom. Quando você faz ele no automático, você já acorda pegando o celular para entrar no WhatsApp, no Instagram, depois do almoço você quer comer um doce, é o que você faz no automático. A gente tem que buscar fazer esses hábitos bons, né? Que sejam hábitos bons. Quando ele é ruim, você acaba ficando alienado e fazendo o que ele quer. Aí o ser humano pergunta: qual a parte mais importante do meio em que uma pessoa vive? A parte que determina mais do que todas as outras se o indivíduo faz uso positivo ou negativo da sua mente. Aí o diabo responde: a parte mais importante do meio de uma pessoa é aquela criada pela associação dessa pessoa com os outros. Todas as pessoas absorvem e acabam assumindo para si, seja consciente, seja inconscientemente, os hábitos de pensamento daqueles com as quais elas se associam intimamente. Aí entra aquele detalhe, ele vai abordar muito aqui. Você é a média das 5 pessoas que você anda. Com quem você tem andado? Com pessoas que te levam para o próximo nível ou pessoas que estão te puxando para baixo? que está deixando você ali estacionado? É bom você refletir. Se você quer dar um passo na sua vida, seja em qualquer área, você precisa se conectar com pessoas que estão ali num nível acima do seu, naquele tema específico. E você colar nelas e pegar todos os códigos que você precisa com ela. Senão você vai ficar alienado do jeitinho que o diabo gosta. Aí o ser humano pergunta: você quer dizer com isso que o contato constante com uma pessoa cujos hábitos de pensamento são negativos influencia a pessoa a formar também hábitos de pensamentos negativos? Aí o diabo fala: sim, a lei do ritmo hipnótico força cada ser humano a formar hábitos de pensamento que se harmonizam com as influências dominantes do seu ambiente, principalmente a parte do ambiente criada pela associação com outras mentes. Aí o ser humano pergunta: então é importante que a pessoa selecione com muita cautela aqueles que serão seus associados? O diabo fala: sim, os associados que se relacionam intimamente com a pessoa devem ser escolhidos com tanto cuidado quanto a pessoa escolhe a comida com a qual ela alimenta o seu corpo, mantendo sempre em mente o objetivo de que ela deve associar-se com pessoas cujos pensamentos dominantes são positivos, amigáveis e harmoniosos. Aí o ser humano pergunta: que classe de associados tem a maior influência sobre uma pessoa? Aí ele responde: os associados que mais exercem influência sobre a pessoa são parceiros no casamento, que por sua vez compartilha a casa, e os associados nas ocupações profissionais. Após isso, vêm os amigos íntimos e os conhecidos. Amigos casuais e estranhos exercem pouca influência sobre a pessoa. Aí o ser humano pergunta: por que o parceiro no casamento tem grande influência sobre a mente de uma pessoa? Aí o diabo responde: porque o casamento é um relacionamento que traz as pessoas sobre a mesma influência de forças espirituais, de tal peso que elas acabam tornando-se forças dominantes da mente. Aí o ser humano pergunta: como podem as influências ambientais serem usadas para quebrar o equilíbrio do ritmo hipnótico? O diabo fala: todas as influências que estabelecem hábitos de pensamento acabam tornando-se permanentes por meio do ritmo hipnótico. Uma pessoa pode modificar as influências do seu ambiente de tal forma que as influências podem ser positivas ou negativas, e a lei do ritmo hipnótico as tornará permanentes, a menos que elas sejam modificadas pelos hábitos do pensamento. Aí o ser humano pergunta: para colocar essa verdade de outra forma, uma pessoa pode submeter-se a qualquer influência do meio que ela deseja?
seja positiva, seja negativa, e a lei do ritmo hipnótico fará com que essa influência se torne permanente quando essa pessoa assumir a magnitude desse hábito de pensamento. É dessa forma que a lei funciona? Aí o diabo responde: isso está correto. Tome cuidado com todas as forças que inspiram pensamentos. Estas são as forças que constituem o ambiente e determinam a natureza do destino de uma pessoa no planeta. Aí o ser humano pergunta: que classe de pessoas consegue ter controle sobre as influências do meio? O diabo fala: os não alienados. Todos aqueles que são vítimas do hábito da alienação perdem a sua força para escolher o seu próprio ambiente. Eles tornam-se vítimas de cada influência negativa do seu meio. Aí mais uma pergunta do ser humano. Vocês viram, o ser humano pergunta e o diabo responde. Aí o ser humano pergunta: existe alguma saída para o alienado? Existe algum método pelo qual ele possa submeter-se às influências de um ambiente positivo? Aí o diabo fala: sim, há uma saída para os alienados. Eles podem parar de alienar-se, assumir o controle de suas próprias mentes e escolher um ambiente que inspire pensamentos positivos. Isso eles conseguem obter por meio da definição de propósito. Aí o ser humano pergunta: isso é tudo o que há para eliminar o hábito da alienação? Esse hábito é apenas um estado da mente? O diabo fala: alienar-se nada mais é do que um estado negativo da mente. Um estado de mente conhecido pela ausência total de propósito. O ser humano pergunta: qual o procedimento mais efetivo que uma pessoa pode seguir para estabelecer um ambiente que seja útil para desenvolver e manter hábitos de pensamentos positivos? Aí o diabo responde: o mais efetivo de todos os ambientes é aquele pelo qual um grupo de pessoas cria uma aliança amigável, que os obriga a auxiliar um ao outro no alcance de um objetivo, por meio de um propósito definido. Esse tipo de aliança é conhecida como mastermind. O mastermind consiste na associação de indivíduos cuidadosamente escolhidos, cada qual enriquecendo essa aliança, com algum conhecimento, experiência, educação, plano ou ideia, especialmente habilitados para fazer com que o objetivo de cada um seja atingido, por meio de um propósito definido. Os líderes mais bem-sucedidos em todos os momentos da vida buscam o auxílio desse tipo de influência do meio, feita especialmente para servi-los. Realizações fantásticas são impossíveis sem a cooperação amigável de outros. Para colocar a verdade de outra forma, pessoas bem-sucedidas devem controlar o seu ambiente, garantindo assim manter total controle contra a influência das forças negativas do meio. Aí o ser humano pergunta: a responsabilidade que as pessoas têm com seus parentes faz com que seja impossível para elas evitar a influência de um ambiente negativo? Aí o diabo fala: nenhum ser humano deve a outro ser humano qualquer grau de responsabilidade que possa roubar o seu privilégio de construir os seus hábitos de pensamento em um meio positivo. Por outro lado, cada ser humano tem o dever de remover do seu ambiente toda e qualquer influência que possa remotamente desenvolver hábitos de pensamentos negativos. Aí o ser humano pergunta: essa não seria considerada uma filosofia de sangue frio? Aí o diabo responde: somente os fortes sobrevivem. Ninguém consegue ser forte sem remover toda e qualquer influência negativa de si mesmo, que possa de alguma maneira desenvolver hábitos de pensamentos negativos. Hábitos de pensamentos negativos resultam na perda do privilégio, de autodeterminação, independentemente do que ou quem possa causar esses hábitos. Hábitos de pensamentos positivos podem ser controlados pelo indivíduo
e devem ser feitos para servi-lo, na busca por seus propósitos e metas. Hábitos de pensamentos negativos controlam o indivíduo e privam do privilégio da autodeterminação. Aí o ser humano comenta e pergunta: deduzo, baseado em tudo o que você disse, que todos aqueles que controlam as influências do meio pelo qual seus hábitos de pensamento são construídos, são mestres de seus destinos no planeta e que todos os outros são dominados por seus destinos terrenos. Estou fazendo essa afirmação de forma correta? Aí o diabo responde: perfeitamente. Aí o ser humano pergunta: o que estabelece os hábitos de pensamento de uma pessoa? O diabo fala: todos os hábitos são estabelecidos devido a desejos ou motivos, inerentes ou adquiridos. Quais sejam os hábitos, são os resultados de alguma forma de desejo definido. O ser humano pergunta: o que ocorre com o cérebro físico enquanto uma pessoa está formando hábitos de pensamento? O diabo responde: os desejos são impulsos de energia organizados, chamados de pensamentos. Desejos que são mesclados com sentimentos e emoções. Magnetizam as células cerebrais nas quais eles estão armazenados e preparam essas células para que sejam assumidas e direcionadas pela lei do ritmo hipnótico. Quando qualquer pensamento aparece no cérebro, ou é criado lá e é misturado com sentimentos puros da emoção, do desejo, a lei do ritmo hipnótico começa a agir. De uma vez por todas, começa a traduzir isso no seu equivalente físico. Pensamentos dominantes, que por sua vez agem inicialmente pela lei do ritmo hipnótico, são aqueles que estão mesclados com os desejos mais profundos e com os mais intensos sentimentos envolvidos. Hábitos de pensamento são estabelecidos pela repetição dos mesmos pensamentos. Eu queria fazer uma observação aqui. Eu terminei de ler esse livro, né? Estamos terminando hoje o último capítulo. E, gente, é impressionante. Eu lendo ele todo, eu acompanhei, né? Eu acompanho há mais de 3 anos o meu mentor, o Pablo Marçal. E eu lendo o livro, eu vi que ele colocou tudo que está aqui em prática na vida dele. E se a gente colocar o que está aqui em prática, todo esse conhecimento que a gente adquire, não tem como a gente não vencer na vida. Não tem como. Esse livro aqui tem tanto código poderoso, não só o Pablo Marçal, o Thiago Nigro já falou. E esse livro aqui, ele tem um prefácio aqui, uma introdução do Thiago Nigro. Então, assim, aí é o Paulo Vieira. Todos esses mentores hoje aí que estão, né, crescendo cada vez mais, estão prosperando cada vez mais. Então, assim, aqui eu tenho certeza que eles pegaram todos os códigos, a maioria dos códigos aqui, para levar na sua vida. Gente, eu lendo isso aqui, eu vi Pablo Marçal e sua família colocando tudo em prática. E se eu e você colocar também, começar a colocar, não tem como a gente não vencer. Deixa eu ver aqui. Maridão. Ativei o comentário só pra ver, meu amor. Tinha certeza que era você que tava mandando foguinho. Aí, o ser humano pergunta: quais são os motivos ou desejos que mais impelem e inspiram a ação do pensamento? Aí o diabo responde: os 10 motivos mais comuns que mais inspiram pensamentos voltados para as ações são estes: o desejo por sexo e amor, o desejo por alimento, o desejo por autoexpressão espiritual, mental e física, o desejo de perpetuação da vida após a morte, o desejo por poder sobre outros, o desejo por riquezas materiais, o desejo por conhecimento, o desejo de imitar outros, o desejo de sobressair sobre outros, os 7 medos básicos.
Esses são os motivos principais que inspiram a maior parte de todas as ações humanas. Aí o ser humano pergunta: e os desejos negativos, tais como a ganância, a inveja, a avareza, o ciúme e o rancor? Esses sentimentos negativos não são expressados mais frequentemente do que qualquer um dos sentimentos positivos? Aí o diabo responde: todos os desejos negativos não são nada exceto frustrações de desejos positivos. Eles são inspirados por alguma forma de derrota, fracasso ou negligência por parte dos seres humanos, em que se adaptarem às leis da natureza de forma positiva. Aí o ser humano comenta e pergunta: esse é um novo ponto de vista nessa questão dos pensamentos negativos. Se eu estou entendendo o que você disse, todos os pensamentos negativos são inspirados pela negligência ou fracasso de uma pessoa em se adaptar harmoniosamente às leis da natureza. Isso está correto? Aí o diabo responde: isso está corretíssimo. A natureza não tolera quaisquer inatividade ou vácuos de qualquer tipo. Todo o espaço deve ser, e na verdade é, preenchido com alguma coisa. Tudo nessa existência, tanto na natureza física como espiritual, deve ser e estar em constante movimento. O cérebro humano não é exceção a essa regra. Ele foi criado para receber, organizar, especializar-se e expressar o poder do pensamento. Quando o indivíduo não usa o cérebro para a expressão de pensamentos criativos e positivos, a natureza preenche o vácuo, forçando-o a agir em cima de pensamentos negativos. Não pode haver indolência ou inatividade no cérebro. Entenda esse princípio e você terá um novo e importante entendimento sobre as influências que o ambiente exerce nas vidas dos seres humanos. Você entenderá melhor também como a lei do ritmo hipnótico opera, sendo ela a lei que mantém tudo e todos em constante movimento, por meio de alguma forma de expressão, de princípios tanto negativos como positivos. O Wellington, o maridão, tá aqui. Oi, Laura, boa noite, Alice. Hoje, na hora do almoço, eu estava explicando a Giovana sobre a lei do ritmo hipnótico, né? Porque ela termina de almoçar e ela tá com esse hábito de querer um doce depois do almoço, e a gente está tentando tirar esse hábito. Aí eu expliquei para ela, né, a lei do ritmo hipnótico, que é um hábito que você já faz, é o último estágio do hábito que você já faz no automático, que não é legal. Esse hábito que ela estava criando, de querer um doce logo depois do almoço, é normal, nós todos queremos, eu também amo doce, mas ela é uma criança, então não é legal ela criar esse hábito desde pequeno. Então a gente está tentando canalizar para outra coisa, para que ela não fique com esse hábito ruim, né? Porque eu vejo como hábito ruim. Aí, o ser humano pergunta, peraí, comentei ontem da minha água com gás, que eu tô assim, tem que dar uma parada que eu tô demais com água com gás. Aí o ser humano pergunta: e os desejos negativos? Essa eu acabei de ler. Eita. Aí, deixa eu ver onde eu parei. Não marquei, agora eu fiquei perdida. Pronto. Aí o ser humano pergunta: esse é um novo ponto de vista nessa questão dos pensamentos negativos. Se eu estou entendendo o que você disse, todos os pensamentos negativos são inspirados pela negligência ou fracasso de uma pessoa em se adaptar harmoniosamente às leis da natureza. Isso está correto? Eu acho que eu li a resposta do diabo aqui. Li. Aí o ser humano pergunta: essa é uma interpretação muito reveladora da forma como a natureza se comporta.
A quem devo solicitar corroboração das suas afirmações? Aí o diabo responde: aos homens de ciência, aos filósofos, a todos os pensadores deste mundo. Por último, as manifestações físicas da própria natureza. A natureza não tem nada parecido com a matéria morta. Cada átomo da matéria está em constante movimento. Toda energia movimenta-se contínua e constantemente. Não existem espaços vazios em lugar algum. O tempo e o espaço são literalmente manifestações do movimento, com a tal grandeza de velocidade que não pode ser medida pelos seres humanos. Aí o ser humano comenta: por tudo que você está dizendo, uma pessoa é forçada a concluir que as fontes de conhecimento são chocantemente limitadas? Aí o diabo fala: as fontes desenvolvidas de conhecimento são limitadas. Todo o cérebro de um adulto normal é um portal em potencial para todo o conhecimento que existe através dos universos. Todo o cérebro de um adulto normal tem dentro do seu mecanismo a possibilidade de se comunicar diretamente com a inteligência infinita. Quando o diabo fala inteligência infinita, ele está querendo falar de Deus. A fonte de onde provém todo o conhecimento que existiu, existe e existirá. Aí o ser humano pergunta: a sua afirmação me leva a crer que todos os seres humanos podem tornar-se aquilo que chamam de Deus? É isso que você quer dizer? Aí o diabo fala: por meio da lei da evolução, o cérebro humano está sendo aperfeiçoado para comunicar-se automaticamente com a inteligência infinita. A perfeição virá pelo desenvolvimento organizado do cérebro, por sua adaptação às leis da natureza. O tempo é o fator que trará a perfeição. Aí o ser humano pergunta: o que causa ciclos de eventos recorrentes, tais como epidemias de doenças, crises econômicas, guerras e ondas de crimes? Aí o diabo fala: todas as epidemias, nas quais um grande número de pessoas é afetado de maneira similar, são causadas pela lei do ritmo hipnótico, por meio da qual a natureza consolidada, pensamentos de natureza similar, faz com que esses pensamentos sejam expressados por meio de uma ação em massa. Aí o ser humano pergunta: então, a grande crise econômica foi colocada em ação devido ao grande número de pessoas que foram influenciadas a deliberarem pensamentos de medo? Isso está correto? Aí o diabo fala: perfeitamente. Milhões de pessoas estavam agindo para conseguir alguma coisa em troca de nada, pela aposta no mercado financeiro. Quando elas de repente descobriram que tinham conseguido nada por alguma coisa, elas se aterrorizaram, correram para os seus bancos e retiraram os seus dinheiros. E o pânico estava instalado, por causa do pensamento em massa de milhões de mentes, todos pensando em termos de medo da pobreza. A crise prolongou-se por alguns anos. Aí o ser humano comenta e pergunta: pelo que você está dizendo, deduzo que a natureza consolida os pensamentos dominantes das pessoas e os expressa por meio de alguma forma de ação em massa, tais como crises econômicas, momentos de euforia nos negócios e assim por diante. Isso está correto? E o diabo fala: você está com a ideia certa. Aí o ser humano comenta: vamos agora para o próximo dos 7 princípios. Vá em frente e o descreva. Aí o diabo fala: o próximo princípio é o tempo, a 4ª dimensão. Aí o ser humano pergunta: qual é a relação que existe entre o tempo e o funcionamento da lei do ritmo hipnótico? O diabo fala: o tempo é a lei do ritmo hipnótico. O lapso de tempo necessário para dar permanência aos hábitos de pensamento depende principalmente do objeto e da natureza dos pensamentos. Aí o ser humano comenta e pergunta:
Mas entendi, pelo que você disse antes, que a única coisa permanente na natureza é a mudança. Se isso é verdade, então o tempo está constantemente mudando, rearranjando-se e recombinando todas as coisas, incluindo os hábitos de pensamento das pessoas. Como então poderia a lei do ritmo hipnótico dar permanência aos hábitos de pensamento de uma pessoa? Aí o diabo fala: o tempo divide todos os hábitos de pensamento em duas classes: pensamentos negativos e pensamentos positivos. Os pensamentos de um indivíduo estão constantemente modificando-se, sendo recombinados para se adequarem aos desejos desse indivíduo. Mas os pensamentos não mudam do positivo para o negativo, ou vice-versa, exceto pelo esforço voluntário por parte do indivíduo. O tempo penaliza o indivíduo por todos os pensamentos negativos e o recompensa por todos os pensamentos positivos, de acordo com a natureza e o propósito de pensamentos. Se os pensamentos dominantes de uma pessoa são negativos, o tempo penaliza o indivíduo construindo em sua mente o hábito do pensamento negativo. E então ele procede para solidificar esse hábito em um ato permanente durante cada segundo da sua existência. Os pensamentos positivos são, da mesma forma, construídos pelo tempo e acabam tornando-se hábitos permanentes. O termo permanência, é claro, refere-se à vida natural do indivíduo. Literalmente falando, nada é permanente. O tempo converte hábitos de pensamento naquilo que pode ser chamado permanência durante a vida do indivíduo. Aí o ser humano pergunta: agora tenho um entendimento melhor de como o tempo trabalha. Quais outras características tem o tempo em conexão com o destino dos seres humanos na Terra? Aí o diabo fala: o tempo é o tempero que influencia a natureza, por meio do qual as experiências humanas podem ser amadurecidas em sabedoria. As pessoas não nascem com sabedoria, mas elas nascem com a capacidade de pensar e podem, pelo lapso do tempo, chegar à sabedoria pelos seus pensamentos. Aí o ser humano pergunta: os jovens têm sabedoria? O diabo fala: somente em assuntos elementares. A sabedoria vem somente com o tempo. Ela não pode ser herdada e não pode ser transferida de uma pessoa para outra, exceto pelo lapso do tempo. Aí o ser humano pergunta: o passar do tempo pode forçar um indivíduo a adquirir a sabedoria? O diabo fala: não. A sabedoria vem somente para os não alienados, que formam hábitos de pensamentos positivos, como uma força dominante em suas vidas. Os alienados e todos aqueles cujos pensamentos dominantes são negativos nunca adquirem sabedoria, exceto de coisas elementares. Aí o ser humano pergunta: pelo que você está dizendo, entendo que o tempo é o amigo da pessoa que treina a sua mente a seguir padrões de pensamentos positivos, e o inimigo da pessoa que se aliena em hábitos de pensamentos negativos. Isso está correto? Aí o diabo responde: isso é precisamente verdadeiro. Todas as pessoas podem ser classificadas como alienadas ou não alienadas. Alienadas estão sempre à mercê das não alienadas, e o tempo faz com que essa relação seja permanente. O ser humano comenta e pergunta: você quer dizer que, se eu me alienar ao longo da minha vida, sem propósito ou sem objetivo definido, o não alienado pode tornar-se meu mestre? E o tempo serve somente para dar ao não alienado uma vantagem mais forte e mais permanente sobre mim? O diabo responde: corretamente. Aí o ser humano pergunta para ele: o que é sabedoria? O diabo responde: a sabedoria é a habilidade de relacionar-se com as leis da natureza, de tal forma que elas possam servir a você, e a habilidade de relacionar-se com outras pessoas,
de tal forma que você possa ganhar a cooperação harmoniosa e consistente dessas pessoas, para ajudarem-no a conseguir qualquer coisa que queiram na vida. Aí o ser humano pergunta, então conhecimento acumulado não é sabedoria? Aí o diabo, céus, não. Se conhecimento fosse sabedoria, as realizações da ciência não seriam convertidas em instrumento de destruição. Conhecimento acumulado, gente, dá obesidade cerebral, né? Por isso que tudo que você pegar de conhecimento, solta, age, coloca em prática, porque senão vai só dando obesidade cerebral e você vai ficando no mesmo lugar e não faz sentido nenhum. Aí o ser humano pergunta, o que é necessário para converter conhecimento em sabedoria? Aí o diabo fala, tempo mais o desejo por sabedoria. A sabedoria nunca pode ser imposta a uma pessoa, ela é adquirida, se é que é adquirida pelo pensamento positivo, por meio de um esforço voluntário e pessoal. Aí o ser humano pergunta, é seguro para todas as pessoas terem conhecimento? O diabo fala, nunca é seguro para qualquer pessoa ter um conhecimento extensivo sem sabedoria. Aí o ser humano pergunta, em que idade a maioria das pessoas começa a adquirir sabedoria? O diabo fala que a maioria das pessoas que adquirem sabedoria o faz após ter passado a idade dos 40 anos. Antes desse período, a maioria das pessoas está muito ocupada, angariando conhecimentos e os organizando em planos, em vez de gastar o tempo no esforço em conseguir sabedoria. O ser humano pergunta, qual circunstância da vida é mais apta para levar uma pessoa a adquirir a sabedoria? O diabo fala, adversidade e fracasso. Essas são as linguagens universais de que a natureza se utiliza para transmitir sabedoria a todos aqueles que estão preparados para recebê-la. Aí o ser humano, a adversidade e o fracasso sempre trazem sabedoria? O diabo fala, não, somente para aqueles que estão prontos para receber a sabedoria e voluntariamente procuram por ela. Aí o ser humano pergunta, o que determina o quão pronta esta pessoa está uma pessoa para receber a sabedoria? Aí o diabo fala, o tempo e a natureza dos hábitos de pensamento. O ser humano pergunta, conhecimento adquirido recentemente equivale a conhecimento já testado e comprovado? O diabo fala que não. Conhecimento testado através do intervalo do tempo sempre é superior àquele que é recentemente adquirido. O tempo dá ao conhecimento a definição em termos de qualidade, quantidade e confiabilidade. Nunca se pode ter certeza de um conhecimento que não tenha sido testado. O ser humano pergunta, o que é um conhecimento confiável? O diabo fala que é o conhecimento que se harmoniza com a lei natural, o que significa que é baseado em pensamentos positivos. O ser humano pergunta, o tempo modifica e altera os valores do conhecimento? O diabo fala que sim, o tempo modifica e altera todos os valores. Aquilo que é conhecimento apurado hoje pode tornar-se nulo e inválido amanhã, devido ao rearranjo do tempo, dos fatos e dos valores. O tempo modifica todos os relacionamentos humanos, para melhor ou para pior, dependendo da forma pela qual as pessoas se relacionam umas com as outras. No domínio dos pensamentos, existe um momento que é próprio para semear as sementes destes, e existe um momento próprio para fazer a colheita deles. Da mesma forma como existe um momento correto para plantar e para colher no solo da terra, sem a medição adequada do tempo entre a semeadura e a colheita, a natureza modifica ou retém as recompensas da semeadura. Aí o ser humano comenta, vá em frente agora e descreva os 2 últimos dos 7 princípios. Aí o diabo comenta,
O próximo princípio é a harmonia. Observando-se toda a natureza, pode-se encontrar provas de que toda a lei natural acontece de maneira ordenada, por meio da lei da harmonia. Por meio do funcionamento dessa lei, a natureza força tudo o que estiver dentro dos limites de determinado ambiente a relacionar-se de forma harmoniosa. Entenda essa verdade e você terá uma nova e intrigante visão da força do ambiente. Você entenderá por meio que a associação com mentes negativas é fatal para todos aqueles que estão em busca de autodeterminação. Aí o ser humano pergunta, você quer dizer que a natureza voluntariamente força os seres humanos a se harmonizarem com as influências do seu meio? O diabo fala que sim, isso é verdade. A lei do ritmo hipnótico impõe a força sobre cada ser humano as influências dominantes do ambiente que ele vive. Aí o ser humano comenta e pergunta, se a natureza força os seres humanos a sofrerem a influência do ambiente em que eles vivem, que meios disponíveis existem para elas escaparem de um ambiente de fracasso e de pobreza, quando, na verdade, eles desejam fugir desse meio? Aí o diabo fala que eles devem mudar imediatamente deste ambiente, ou permanecerão orientados e envoltos pela pobreza. A natureza não permite que ninguém escape das influências do seu ambiente. Contudo, a natureza, em sua abundante sabedoria, dá a cada ser humano o privilégio de estabelecer o seu próprio ambiente mental, espiritual e físico. Entretanto, uma vez que ele tenha escolhido o seu ambiente, invariavelmente acaba se tornando parte dele. Esse é o funcionamento inexorável da lei da harmonia. Essa lei da harmonia é a mesma coisa de falar sobre a ambiência, né? Que eu falo muito, tanto que é importante a ambiência que você está inserida hoje. Aí o ser humano pergunta, em uma associação com fins comerciais, por exemplo, que estabelece a influência dominante que determina o ritmo do ambiente, aí o ser humano fala que o indivíduo ou os indivíduos que pensam e agem com definição de propósito. Aí o ser humano pergunta, né? É simples assim? Aí o diabo fala que sim. A definição de propósito é o ponto de partida pela qual o indivíduo deve estabelecer o seu próprio ambiente. Aí o ser humano comenta e pergunta, acho que não conseguir acompanhar bem o seu raciocínio. O mundo inteiro está dividido pela guerra e pelas crises econômicas, e ainda outras formas de crises e rixas que podem representar qualquer coisa, exceto a harmonia. A natureza não parece estar forçando as pessoas a se harmonizarem uns com os outros. Como você explica essa inconstância? Aí o diabo fala, não há inconsistência. O ser humano pergunta, como você explica essa inconsistência? Aí o diabo fala, não há inconsistência. As influências dominantes do mundo são, como você diz, negativas. Muito bem, a natureza está forçando os seres humanos a se harmonizarem com as influências dominantes do ambiente do mundo. Manifestações de harmonia podem ser tanto positivas quanto negativas. Por exemplo, um grupo de homens em uma prisão pode, e eles geralmente o fazem, pensar e agir de maneira negativa, mas a natureza faz com que a influência dominante da televisão seja impressa em cada indivíduo que está presente nela. Um grupo de pessoas orientadas para a pobreza e que vivem em apartamentos pode lutar contra si mesmo e aparentemente resistir a todas as formas de harmonia. Mas a natureza faz com que cada um torne-se uma parte da influência dominante da casa em que eles vivem. É a ambiência, né, pessoal? Você se torna aquilo que você está inserido, convivendo com as pessoas ali.
Eu costumo falar que eu estava alienada há 30 anos. Foi depois dos meus 30 anos que eu deixei de ser uma pessoa alienada. Hoje eu não sou mais. Foi depois dos meus 30 anos. Então eu vivi 30 anos alienada. Aí ele continua falando: a harmonia, da forma como o seu significado está sendo utilizado aqui, quer dizer que a natureza interrelaciona todas as coisas que são similares, através de todos os universos. As influências negativas são forçadas a associarem-se umas com as outras, não importando onde elas possam estar. As influências positivas são, tanto quanto as negativas, definitivamente forçadas a associarem-se umas com as outras. Aí o ser humano vai, comenta e pergunta: estou começando a entender porque líderes religiosos bem-sucedidos são tão cuidadosos na escolha de seus associados. Homens bem-sucedidos em quaisquer ramos geralmente estabelecem o seu próprio ambiente cercando-se de pessoas que pensam e agem em termos de sucesso. Essa é a ideia? Aí o diabo responde que essa é exatamente a ideia. Observe com atenção que a única coisa que os homens bem-sucedidos exigem é que a harmonia impere entre seus associados. Outra característica de pessoas bem-sucedidas é que elas se movimentam com definição de propósito e insistem para que os seus associados façam o mesmo. Entenda essas duas verdades e você entenderá a diferença que existe entre um Henry Ford e um trabalhador comum. Aí o ser humano comenta: agora me fala sobre o último dos 7 princípios. Aí o diabo fala que o último princípio é a cautela. Próximo ao hábito de alienar-se, a característica humana mais perigosa é a falta de cautela. As pessoas alienam-se em todos os tipos de circunstâncias danosas, devido ao fato de que elas não exercem a cautela, planejando os movimentos que fazem. O alienado sempre se move com a ausência de cautela. Ele age primeiro e pensa depois, se é que ele pensa. Ele não escolhe os seus amigos, ele aliena-se e permite que as pessoas se liguem a ele nos seus próprios termos. Ele não escolhe uma ocupação, ele aliena-se na escola e fica satisfeito com o que consegue, quando consegue o primeiro emprego, que lhe garante apenas uma alimentação, um agasalho. Ele convida as pessoas a enganá-lo nos negócios pelo fato de não se informar das regras do negócio. Ele convida a doença, negligenciando quanto a informar-se das regras para ter uma saúde perfeita. Ele convida a pobreza por negligenciar quanto a proteger-se contra as influências do ambiente daqueles que são orientados para a pobreza. Ele convida o fracasso em cada passo que ele dá ao negligenciar o exercício da cautela, para observar o que faz com que as pessoas fracassem. Ele convida o medo em todas as formas pela sua falta de cautela, em examinar as causas do medo. Ele fracassa no casamento, porque ele negligencia quanto a usar a cautela na escolha da sua parceira. E ele usa ainda menos cautela nos seus métodos de relacionar-se com ela após o casamento. Ele perde aos seus amigos ou os converte em inimigos, devido à sua falta de cautela em relacionar-se com eles de maneira inadequada. Aí o ser humano pergunta: a cautela está faltando para todas as pessoas? O diabo fala que não. Somente para aquelas pessoas que adquiram o hábito da alienação. O não alienado sempre age com cautela. Ele cuidadosamente pensa em todos os seus passos, todos dos seus planos antes de começá-los. Ele abre precedentes para as fragilidades humanas dos seus associados e planeja antecipadamente como resolvê-las. Se ele enviar um mensageiro em uma missão importante, ele manda outra pessoa para ter certeza de que o mensageiro cumpriu a sua missão. Então ele verifica ambos
para ter certeza de que os seus desejos foram cuidadosamente cumpridos. Ele cuida de todos os detalhes, mesmo daqueles que parecem sem importância, e utiliza a cautela como meio de garantir o seu sucesso. Aí o ser humano pergunta: a cautela excessiva não é tão prejudicial quanto a falta de cautela? O diabo fala que o que você chama de cautela excessiva, na verdade, é uma expressão do medo. Medo e cautela são duas coisas totalmente diferentes. Aí o ser humano pergunta: as pessoas não se enganam confundindo o medo por cautela excessiva? Aí o diabo fala que sim. Isso algumas vezes acontece, mas a maioria das pessoas cria para si mesma muito mais desastres e situações danosas para suas vidas, pela total forma do hábito da cautela, do que pelo excesso desta. Aí o ser humano pergunta: qual a forma mais vantajosa de utilizar a cautela? O diabo fala que na seleção dos associados e nos métodos de relacionar-se com estes. A razão para isso é óbvia. Os associados constituem a parte mais importante do ambiente de uma pessoa. E as influências do ambiente determinam se a pessoa forma o hábito de alienar-se ou se ela se torna um não alienado. A pessoa que exercita a cautela na escolha dos seus associados nunca se permite estar intimamente associada com qualquer pessoa que não traga para ela, por meio da associação, alguma forma definida do benefício mental, espiritual e econômico. Aí o ser humano pergunta: esse método de escolher associados não seria egoísta? O diabo fala que é um método sensível e que leva para a autodeterminação. É o desejo de qualquer pessoa normal encontrar sucesso material e felicidade. Nada contribui mais para o sucesso e a felicidade de uma pessoa do que a escolha cuidadosa de seus associados. A cautela na seleção dos associados torna-se, por isso, a missão de toda pessoa que queira tornar-se feliz e bem-sucedida. O alienado permite que os seus associados mais próximos liguem-se a ele considerando os próprios termos dele. O não alienado cuidadosamente escolhe os seus associados e não permite que ninguém se torne intimamente associado a ele sem que ele contribua com alguma forma de influência útil ou benéfica. Aí o ser humano pergunta, ele comenta e pergunta, a última pergunta do capítulo: nunca ocorreu a mim que a cautela na seleção de amigos seria tão definitiva para o sucesso ou o fracasso de uma pessoa. Todas as pessoas bem-sucedidas agem com cautela na seleção de seus associados, seja na esfera comercial, social ou profissional de seus relacionamentos. Aí o diabo finaliza esse capítulo respondendo: sem o exercício da cautela na escolha de todos os associados, ninguém pode estar certo do sucesso, seja em qual área ou atuação que for. Por outro lado, a falta de cautela traz consigo algum tipo de derrota ou qualquer área de atuação. E assim finalizou o capítulo 12. Finalizou todos os capítulos desse livro maravilhoso, mais esperto que o diabo. E pessoal, eu vou fazer mais uma próxima live, porque no final desse livro tem um resumo. E eu quero ler para vocês. Eu achei muito, muito rico, muito interessante. E finalizando a leitura desse livro maravilhoso. Não, eu não vou falar que eu finalizei hoje, porque eu quero ler o resumo. Aí na próxima live eu finalizo a leitura com vocês, tá bom? Então é isso. Uma ótima noite. E bom descanso para vocês e até a próxima live. Tchau, tchau.